Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano. Todo mundo que cultiva rosas do deserto sabe que é interessante fazer a poda das suas plantas. Mas tem um tipo especial de poda que talvez você nunca tenha feito ou talvez nunca tenha ouvido falar porque pouca gente fala por aí. É a poda das folhas. Vamos entender a importância dessa técnica hoje aqui nesse vídeo. E antes de partir aqui para tudo sobre a poda das folhas, se você ainda não é inscrito no canal, queria te pedir para se inscrever. Clica no botão de se inscrever e marca o sininho para ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos por aqui. Gente, vocês já devem ter visto aqui no canal e eu também detalho muito lá dentro do curso com os alunos do método Rosas do Deserto de AZ, as técnicas de poda. Sim, aquelas podas tradicionais de galhos que a gente faz nas nossas rosas do deserto para estimular a ramificação, para que ela tenha uma copa cada vez mais cheia e, consequentemente, cada vez mais florida. A poda de galhos já é algo bem difundido aí, todo mundo que está começando aí já deve ter visto pelo menos um vídeo ou algum conteúdo relacionado a esse tipo de poda. A gente sabe que funciona, que é importante para deixar a planta com um aspecto mais bonito, com a copa cheia, vistosa. É útil também até para recuperar caudex murcho. Enfim, é uma técnica muito importante no ponto de vista ornamental, para a gente deixar as rosas do deserto cada vez mais bonitas. Mas a poda dos galhos, ela tem uma questão. Como a gente corta os galhos, os ramos da nossa rosa do deserto, ficam cicatrizes, Ela vai gerar novas ramificações, mas as cicatrizes ficam por bastante tempo aqui. E existe então uma outra técnica de poda que pode estimular a ramificação e essa técnica não deixa cicatriz nenhuma. É a técnica da poda das folhas. Sim, é uma técnica que pouca gente fala por aí e eu estou trazendo esse conteúdo hoje para vocês. A poda das folhas, ela é uma técnica muito simples, porém poderosíssima, gente. É uma técnica já utilizada em diversas outras culturas de plantas, como o pessoal do bonsai, por exemplo, é uma técnica bastante utilizada nessa comunidade. E eu estou trazendo aqui para vocês essa técnica para o universo das rosas do deserto e mostrando para vocês que é uma técnica que funciona sim, porque eu já fiz vários experimentos aqui com ótimos resultados. A poda das folhas, ela tem várias funções para as rosas do deserto. Você pode, por exemplo, estimular a brotação, estimular que a sua planta produza cada vez mais ramos, fique mais ramificada. É o mesmo princípio que a gente utiliza na poda dos galhos. Só que a vantagem, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, é que essa técnica da poda das folhas, ela não deixa cicatrizes. Você já pode utilizá-la desde mudinhas muito jovens, aquelas mudinhas a partir de 2 meses, você já pode começar a fazer a poda das folhas, porque desde cedo você vai estimular essa ramificação. Então você já viu por aí aquelas mudinhas jovens bem ramificadas? Não entendeu por que aquela planta era tão ramificada e a sua cresce em um galho só? Justamente porque geralmente as pessoas aplicam técnica da poda das folhas e pouca gente ensina isso por aí. Eu estou trazendo isso hoje para vocês. Olha só, essa planta ela passou pela técnica da poda das folhas desde muito jovem e vejam como ela é ramificada, estão vendo? Olha a quantidade de ramos que ela tem. E note que ela tem muitos ramos, mas ela não tem nenhuma cicatriz de poda. Olha isso. Nenhuma cicatriz. Por quê? Porque a técnica de poda que sempre foi usada nessa planta aqui foi a técnica da poda das folhas. Então você vai podando as folhas e ela vai estimulando aí a brotação, vai formando mais ramos e esses ramos vai deixando a sua planta assim cada vez mais bonita, com a copa volumosa. Então essa é uma das funções aí da poda das folhas, você estimular a ramificação sem deixar cicatrizes naquela planta que foi podada.
Note essa mudinha aqui, ela já passou por uma poda de folhas, quando ela era bem pequenininha, ela tinha pouco mais de 1 mês de vida, ela não tinha nenhuma ramificação, ela tinha apenas um ramo principal, e esse ramo menor aqui surgiu depois que eu fiz a poda das folhas aqui que tinha nesse ramo principal. Eu podei as folhas aqui e aí estimulou o crescimento desse novo ramo aqui. Então a ramificação ela pode ser estimulada desde cedo através dessa poda das folhas. E você note que eu podei as folhas aqui em cima dessa plantinha aqui, esse ramo maior está com as folhas podadas, eu cortei as folhas aqui em cima. E aí a gente entra na segunda função da poda das folhas nas rosas do deserto, que é controlar o crescimento dos ramos. Sim, às vezes você tem uma rosa do deserto que está com um ramo se destacando em relação aos demais, como esse aqui em cima, olha. E quando você faz a poda das folhas, aquele ramo ele para de crescer durante um tempo, um certo período de tempo ele fica estagnado no crescimento. E em compensação, esses outros aqui embaixo, que não tiveram as suas folhas podadas, eles vão continuar crescendo e vão acompanhar esse raminho maior aqui, e aí a gente vai trabalhando a copa para deixar essa copa cada vez mais homogênea. Essa técnica de poda das folhas é bastante utilizada para quem cultiva arábico, como essas duas aqui, olha só. Então as arábicas a gente gosta com esse aspecto mais compacto. A gente não quer que a arábica cresça com os ramos muito alongados, porque perde essa característica ornamental bem particular das Adenium arabicum. Então se você deixar as folhas sempre aqui, esses ramos eles vão continuar crescendo em comprimento, eles vão ficar muito compridos e perde aquele aspecto mais bonito das arábicas, aquele aspecto mais achatado, mais compacto. Então o que é que você faz? Você faz a poda das folhas. Você faz o corte das folhas dessas plantas e elas vão passar um tempo sem crescer esses ramos. Esses ramos eles não vão crescer mais em comprimento quando você faz essa poda. E por outro lado, você pode ainda estimular mais ramos surgirem. Sim, quando você faz a poda das folhas, você pode ainda estimular uma ramificação mais intensa ainda dessa arábicum. Então a arábicum ela tem uma tendência já natural a se ramificar, mas você pode estimular o surgimento de mais ramos fazendo a poda das folhas. Então, e esse controle do tamanho dos ramos, né, você não obrigatoriamente deve fazer somente em Adenium arabicum. Você pode fazer em Adenium obesum, como eu fiz. Eu podei aqui as folhas desse ramo maior porque eu quero que esse alcance ele. Eu podei as folhas desse ramo aqui que está mais alto, destacado, e aí essas aqui vão crescer mais e vão acompanhar a altura dele. Então você pode ir fazendo esse jogo, controlando o crescimento dos ramos das suas rosas do deserto, apenas fazendo a poda das folhas. A poda das folhas também pode te ajudar bastante a recuperar uma planta que esteja com um caudex murcho, uma planta que passou por um procedimento aí de poda de raízes, você não quer cortar os galhos dela, então você pode simplesmente também fazer a poda das folhas, porque isso vai ajudar bastante aquela planta a se recuperar. Porque quando você corta as folhas, aquelas folhas elas tendem a morrer, e aí vão surgir outras no seu lugar. Só que nesse tempo aí, da morte dessa folha que foi cortada e o surgimento da outra, toda a seiva que antes ia alimentar aquelas folhas fica concentrada mais no caudex. Então, se você tem uma planta com um caudex murcho, uma planta que você fez um transplante, um levantamento e ela está com aquele caudex meio fofinho, você pode fazer a poda das folhas, que isso pode ajudar essa planta a se recuperar. E ainda, a poda das folhas pode ser muito importante para você controlar pragas. Não é uma técnica que vai controlar 100% das pragas como ácaros, por exemplo, porque boa parte das pragas ficam mais localizadas nas folhas. Mas quando você corta as folhas, você diminui bastante a superfície de contato para essas pragas. Então você diminui o território delas. Então você acaba diminuindo a população de pragas quando você faz a poda das folhas. Isso não elimina a necessidade de você utilizar defensivos nas suas plantas para combater essas pragas, mas diminuindo a população, isso vai te ajudar aí a controlar melhor esses bichinhos que atacam as suas rosas do deserto.
E, gente, fazer a poda das folhas das rosas do deserto vai ser um caso particular para cada planta, porque cada planta tem seu desenho, tem sua arquitetura. Então, às vezes você quer podar apenas aquele galho que está se destacando, ou às vezes você quer podar tudo, para deixar ela com um aspecto mais compacto. Ou você tem mudinhas e quer fazer as primeiras podas de folhas dela. Então, tudo isso aqui, gente, é bastante detalhado lá dentro do curso do Método Rosa Deserto de AZ. O link está aqui na descrição do vídeo, caso você queira entrar para a família e saber mais informações sobre esse curso completo, que é o melhor curso sobre rosas do deserto do Brasil. E como é que faz essa poda das folhas? Você deve estar se perguntando. Vou demonstrar rapidamente aqui para você, para mostrar como é simples. Essas plantas estão com as folhas podadas aqui, como vocês estão vendo, né? Então elas estão com essas folhas podadas. Mas, professor, como é que eu devo fazer? Eu devo simplesmente arrancar? Olha, eu não recomendo que você simplesmente arranque essas folhas, porque a planta acaba escorrendo muita seiva, pode haver contaminação, você pode ter problema de apodrecimento de galhos ali. Então não recomendo você simplesmente arrancar as folhas, não. O que é que você pode fazer na poda das folhas? Vamos supor que você tem aqui, olha, a folha de sua rosa deserto que você vai podar. Ela está lá presa lá na sua planta e você vai fazer a poda dela. Você vai cortar bem abaixo da metade, próximo à base dela, assim, ó. Prontinho, você pode cortar até menor se quiser. E é isso, vai ficar assim, preso lá na sua rosa deserto, na sua planta. Você vai cortar todas as folhas que você quiser podar. Se você quiser controlar o crescimento de um galho, você vai cortar as folhas só daquele galho que está destacado. Agora, se quiser cortar todas, você vai cortar todas as folhas e estimular a ramificação daquela rosa do deserto ali. Olha que maravilha de mudinha, olha que espetáculo a saúde dessa mudinha. O que eu vou mostrar para vocês aqui, um resultado de poda das folhas em andamento. Essa mudinha passou por uma poda de folhas aqui, essas folhas mais de baixo eu fiz a poda e você já consegue ver, olha só, você consegue ver nas folhas que foram podadas, essa aqui foi cortada e olha o brotinho saindo da gema dela. Essa aqui também, tá vendo? Olha, essa folha maior foi cortada e tem uma ramificação saindo. Olha aqui essa ramificação mais desenvolvida, ó. Essa folha aqui foi cortada e olha o ramo surgindo aqui. Olha que maravilha. Então, gente, essa mudinha já está sendo trabalhada para se ramificar. Daqui a pouco esses ramos vão estar desenvolvidos e ela vai estar bem ramificada e sem nenhuma cicatriz de poda. Esse é o poder da poda das folhas. Se você está gostando do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque você curtindo, você ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Então vai lá, curta esse vídeo agora. E, gente, lembrando que sempre que você for fazer a poda das folhas nas suas rosas deserto, não esqueça de desinfetar o seu instrumento, no caso aí a sua tesoura, com álcool 70 para desinfetar, para tirar qualquer chance de contaminação, para evitar que você dissemine doenças entre as suas plantas ou acabe perdendo alguma aí por algum fungo que ataque ela. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo à vontade. Se você ainda não é inscrito, olha, se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E claro, me siga no Instagram também, que está aqui embaixo, porque lá no Instagram a gente está todos os dias compartilhando várias dicas. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!